ouvir pastores de diversas denominações, emitindo opiniões que podem esclarecer, polemizar e até mesmo questionar suas convicções. Debate Melodia, com Gilaelson Santos e convidados. As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, Debate Melodia. Gente amiga, muito bom dia! Estamos de volta aqui na Melodia. Pois é, a Melodia traz hoje um tema interessante para ser discutido à luz da Bíblia. Obrigado você que sintoniza a nossa emissora. Lembrando que 22 de novembro é Dia da Música. Pois é, Dia da Música. E você que se liga na Melodia sabe que houve muita música aqui na nossa emissora. Muito bem, recebo na manhã desta sexta-feira o pastor Davi Amâncio, Igreja Batista da Palavra. Bom dia, pastor Davi. Bom dia, pastor Gilaelson, reverendo. É um prazer, aqui é da Série A, né? Alegria. Reverendo Vinícius, Igreja Episcopal. Um prazer dividir a mesa com você, viu? Elevou a qualidade do debate. E hoje a lenda aqui, o Papa da Melodia. Então é uma alegria. Eu estou aqui duplamente alegre hoje. Amém. Dividir a mesa com o doutor Ebenezer Fagundes. Um abraço ao pastor Júnior, na Autocolo, da Assembleia de Deus Missão, pastor Júnior. E o pastor Gerson, lá do Convém Maum. Estaremos lá no aniversário, né? Por ocasião do aniversário daquela igreja, no Convém Maum, pastor Gerson. Muito bem. E o pastor Vinícius Reis, Igreja Episcopal. Bom dia, pastor Vinícius. Bom dia, pastor Gilaelson, Ebenezer, pastor Davi também. Prazer revê-los também, né? Amém. Uma bênção estar aqui nessa manhã também, né? Que Deus nos abençoe nessa manhã. Muito bem. E hoje, de surpresa aqui, Ebenezer Fagundes, engenheiro civil. Bom dia, Ebenezer. Bom dia, Igreja Presbiteriana Aliança. No Candeias. Um abraço ao pastor Vinícius, uma honra também estar com o pastor Davi e a deferência, né? Às vezes a pessoa fala assim, você não quer um cargo aqui na igreja não? Eu falei assim, rapaz, eu já sou papa, moço. Pra quê, moço? É o ápice. É o ápice da carreira, né? Confunde muito, Ebenezer, quando fala no Candeias ou no Recreio. Ali vai até onde o Recreio, o Candeias, como é que se divide ali? Isso é uma questão, vai estudo, inclusive umas reclamações no blog essa semana. Conquista cresceu muito, mas a divisão continua a mesma. A quantidade de bairros, né? Mas se você colocar, hoje já foram criados muitos bairros. Ali é Candeias. Candeias, né? Vamos iniciar o nosso debate orando, falar com o nosso Pai que está no céu. Eu vou pedir ao pastor Vinícius, por favor, pastor. Amém. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais uma semana, né? Amém. O Senhor nos concedeu aí. Obrigado pelos livramentos, pelas bênçãos derramadas sobre as nossas vidas. Nós só temos que te agradecer, Senhor Deus, por tudo. Nós também queremos entregar as nossas vidas em tuas mãos, sabe, nessa manhã, Senhor Deus. Que o Senhor venha conduzir esse debate, Pai. Né? Que tudo venha glorificar, sabe, e engrandecer o teu nome nessa manhã, Pai. Esse é o nosso desejo, Senhor Deus. Então nos abençoa essa rádio, né? Que ela continue sendo um canal de bênçãos para a vida das pessoas, né? E também que o Senhor agora abençoe todos os ouvintes dessa rádio. Essa é a nossa oração, te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, amém. Amém. Pesquisa do dia. Na pesquisa do dia hoje nós estamos perguntando assim no site da emissora: podemos dizer que é prazeroso falar dos erros dos outros? Ebenezer, sim ou não? Rapaz, sim. É? Sim. Eu, inclusive, um dos colegas dos meus filhos estava lá em casa e eles estavam conversando a respeito de outros colegas, e a minha esposa foi
chamar a atenção. Ele disse assim, mas minha tia, é bom demais falar dos erros dos outros. Pastor Vinícius, sim ou não? É prazeroso falar dos erros dos outros? Aí não pode ser hipócrita, né? Tem que ser verdadeiro. Sim. Rapaz. Pastor Davi Amâncio. Me valendo do meu tempo de casa. Depende. Depende de quem, né? Depende, porque se esse outro é o amigo, né? O amigo a gente elogia muitas vezes. Quando é conveniente a gente elogia, mas quando é inimigo a gente desce. Vai falar dos erros. Beleza. A gente precisa fechar essas brechas nessa enquete, porque Davi Amâncio sempre acha uma brecha. Caminho. Uma brecha. Com mais cuidado que a gente tomou, aí Não teve jeito. não teve jeito. Muito bem. Ok, então. Bate Melodia. Você pode participar da enquete acessando melodiaconquista.com.br. Vamos ao caso comum, aspas. Confesso que tenho muita dificuldade de reconhecer meus erros e, em contrapartida, aponto as falhas dos outros com muita rapidez. E a passagem bíblica de Mateus 7,5 me confronta, só que não sei como fazer com que ela seja verdade na minha vida. Fecha aspas. Por que é tão prazeroso falar dos erros dos outros? Vamos discutir isso agora no Debate Melodia. Debate Melodia. Vou passar o tema para ti, pastor Davi. E aí, por que é tão prazeroso falar da vida dos outros, como disseram aí o Ebenezer e também o pastor Vinícius? Dos erros dos outros, não é? Exatamente. Cláudio Overman, ele afirma o seguinte, que nós nos livramos facilmente de uma crítica, mas nos tornamos indefesos a um elogio. Aí, isso depois do pecado. Se quisermos compreender essa anomalia na condição humana, né, precisamos voltar ao Éden, porque foi depois do Éden que isso ficou assim. E, na verdade, o que Ebenezer falou tem sentido, porque tem um conceito de economia de gozo de Lacan, que é a administração, economia e administração do gozo, ou seja, do prazer. Tem pessoas que têm prazer, desenvolveu já um prazer em criticar o outro, ela goza com isso, ela tem prazer nisso. Agora, só que o gozo é como uma frieira, né? Começa com uma coceirinha muito gostosa e depois pode terminar com o pé necrosado. Quer dizer, a pessoa vai acostumando, ela sempre tem que tecer um comentário negativo a respeito de alguém que é o outro e nunca ele. E isso pode terminar, como diria Lacan, com o corpo todo em chamas. Aquilo que era uma pequena faísca pode terminar com o corpo todo em chamas. Eu uso a frieira porque é mais fácil compreender, né? Aqui no Nordeste. Fale mal, mas fale de mim. Mesmo. Como é que fica? Né? Na verdade, é o seguinte, na maioria das vezes as pessoas falam isso, mas na prática não é bem assim. Sim. Na prática não é bem. Isso é um senso comum, Ebenezer. Senso comum é sensação de que sabe. Tem uma história interessante que minha mãe vivia dizendo que abacaxi com leite mata. Minha mãe se foi, aos 14 anos eu perdi minha mãe, e aos 17 eu vi alguém pedindo numa lanchonete um suco de frutas. Alguém perguntou, bota leite? Bota, mas tinha abacaxi. Eu falei, vai morrer. Eu esperei, o rapaz morreu, o rapaz não morreu. Minha mãe falava do senso comum. Então, quando as pessoas dizem assim, ou bem ou mal, o importante é que fale. No fundo, ela se incomoda. Quando chega uma crítica, olha, eu não queria lhe dizer, mas fulano está falando mal de você. Aquilo incomoda. Incomoda. Eu já vi tragédias acontecerem por causa disso. Inclusive, ultimamente, isso tem crescido assustadoramente. Por conta, inclusive, dos relacionamentos virtuais que são muito líquidos. As redes sociais, né? O virtual não é real. Vira sócio. Não é real. E outra coisa, isso aqui ainda tem um detalhe, que você fala pau, a pessoa entende pedra. Daqui a pouco vai virando um furdunço, como dizia minha mãe. Vai virando um angu de caroço. E daqui a pouco, meu amigo, nós temos uma Babel aqui, uma Babel, uma verdadeira Babel. Então, isso tem causado muitos problemas. Um elogio pode virar uma ofensa. Pode virar uma ofensa. Então, todo cuidado ainda é pouco. Na verdade, a gente se incomoda sim quando alguém fala mal, porque o elogio é sempre bem-vindo. Agora, a crítica é como diria
o Ebenezer aqui no início, na abertura, não é? A gente quer receber elogio. Quem é que não gosta de um elogio? Quem disser que não gosta é hipócrita. Exato. Né? Agora, a natureza transformada, ela é receptiva à crítica, principalmente no sentido de filtrar e analisar e ver se de fato tem algum fundo de verdade. Muito bem, 11 horas e 19 minutos. O tema de hoje é este: por que é tão prazeroso falar dos erros dos outros? Eu quero, pastor Vinícius, citar o texto aqui de Tiago 4:11, que diz assim: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Bom, talvez seria interessante a gente tentar aqui tirar uma definição do que seja falar mal do irmão. O que é falar mal do irmão? Você não pode fazer uma crítica? Falar mal do irmão seria o quê? Falar mal do irmão, eu acho, né? Assim, vendo esse contexto até desse texto de Mateus também, de Jesus falando, é aquela crítica venenosa, né? E tipo, você também querer, de uma certa forma, envenenar, né? Tal, ali, eu acho também que você falar mal também, trazendo para o nosso contexto também, muitas vezes a gente tem prazer em ouvir, sabe? E a gente muitas vezes gosta de medir a nossa vida com o mais fraco. Né? A gente nunca bota o percentual da gente no mais forte, assim, no cara que é, puxa, referência. A gente sempre olha a referência pro mais... Esse pecado eu não estou cometendo. Tipo isso aí, entendeu? Poxa, aí você, tipo, tira uma... Sou melhor do que ele. Sabe? Você e às vezes não é. Não é, entendeu? Porque todos nós temos falhas, temos pecados, cometemos pecados, erros, e a gente precisa reconhecer isso. E eu vejo muito isso aí. Eu sempre falo lá na igreja, olha o membro melhor aqui, rapaz. Olha pro cara que está orando mais, lendo mais, que está buscando mais. Mas sempre quer olhar para o cara que não vai na igreja, ou o cara que está ali e tal, às vezes está fazendo alguma coisa errada, tal, que muitas vezes na rede social aparece, aí vem falar o pastor tal, e aquela dificuldade toda. Eu vejo muito nisso aí, nessas críticas aí, desse falar mal aí. O julgamento sempre existe, né? A gente não tem como fugir disso, né? A pessoa fez alguma coisa, a gente vai estar ali, não sendo assim, julgar, que eu diga assim, poxa, fez uma coisa, a gente vai falar mesmo, vai comentar, né? Não tem como você fugir disso, né? Eu acho que o perigo é a questão assim, né? O julgar, você não saber que a pessoa fez alguma coisa e você tá ali levantando, né, alguma história, ou inventando alguma história, ou aumentando alguma história, né? Aí esse eu acho que é o perigo, nisso aí, né? Você não sabe aqui, vê você em algum lugar, dali você já cria uma história, que isso é um perigo, né? E ali cria uma bomba, né? E aí pode até, poxa, prejudicar aquela pessoa, tal, e degrinir a imagem daquela pessoa. Eu acho que o julgamento perigoso que a Bíblia condena é esse aí, né? E quando Jesus fala do julgamento, a gente precisa olhar para a vida da gente primeiro, que é uma dificuldade enorme a gente olhar para dentro de si, né? Pagando cadeira de liderança, eu nunca me esqueço dessa frase no livro de John Maxwell, A Liderança de Ouro. Ele diz: a pessoa mais difícil da gente liderar somos nós mesmos. E isso é uma verdade, né? Porque a gente não gosta, como o pastor Davi falou aqui, da crítica. Ele não gosta de receber crítica, a gente não gosta de se avaliar. E é necessário isso, né? Para a gente crescer. O Evangelho impõe. Pois é, o que o próprio livro de Tiago fala na questão da palavra de Deus? Não é ler a palavra de Deus. Tem gente que conhece a Bíblia aí, meu amigo, de Gênesis, Apocalipse, e fala versículo e tal. Isso não é isso é uma obrigação sua. Meditar na palavra, ler a palavra. Mas o mais difícil é aplicar a palavra. Esse é o grande desafio da gente. Pegar aquele texto ali e ler. Aí essa semana eu estava numa reunião e a pessoa falando da submissão da mulher com o homem, biblicamente, a gente explicando a questão. A mulher deu um piti. Aí eu fiz o seguinte: rasga essa parte da Bíblia então. Aí a gente fica assim, tem texto que a gente não gosta de ouvir porque vai confrontar a gente, né? E aí traz para essa questão aí, né? Da gente julgar, não gostar como ela está falando aí, né? Falar do outro é sempre mais fácil, apontar o defeito do outro sempre é mais fácil, mas a gente apontar o dedo pra gente é mais difícil, né? Então eu vejo muito assim nessa questão do julgamento, né? A gente precisa ter cuidado com isso. Muito bem, deixa eu ouvir Ebenezer. E aí, Ebenezer, vou passar a pergunta: o que seria falar mal do irmão? Porque você pode fazer uma crítica sem falar mal. Como é que é essa questão? Eu vou colocar essa questão nesse contexto que as pessoas, que os outros evangelizados estão falando também, né? De a gente estar preocupado primeiro com a gente também. Agora, só que tem uma coisa que fala assim: não julgueis para que não sejais julgados.
Mas o que acontece é o seguinte, às vezes a igreja precisa tomar algumas decisões em relação à sua membresia. E precisa fazer julgamento, fazer juízo. Né? E aí a gente fala assim, não, mas eu não posso julgar porque eu também tenho as minhas falhas. Não, você tem que exercer o julgamento. Porque apesar de nós termos nossas falhas, e as teremos, a nossa vida de santificação é constante até o Senhor nos levar para a eternidade. Então nós temos continuar tendo falhas. Mas a gente precisa exercer os juízos também de vez em quando, de acordo com o que a Bíblia manda, de acordo com o que a Bíblia preceitua. Eu sempre falo assim, rapaz, se você me vê eu cair num buraco, eu vou cair num buraco, pelo amor de Deus, rapaz, vem me avisar, moço, não deixa eu cair no buraco, não. Porque é o seguinte, se você me deixou cair no buraco, você consentiu, você está igual a mim. Você deixou eu ir para esse lugar, então você me chama, fala assim, minha irmã Benézia, olha, esse caminho aqui não está correto. O que é que eu vou fazer? Eu vou lhe agradecer. Muitas vezes a gente vai fazer esse tipo de aconselhamento com algumas pessoas, as pessoas não gostam. Não gostam. Por exemplo, eu cheguei para a moça e falei assim, ó, fulano, não casa com esse cabra não, esse cabra aí é problema. Ela torceu o nariz pro meu lado, não casou com o cara, depois veio me agradecer, dizendo, ó, você tem a razão. Né? Então, essa postura da gente, de coragem, de saber enfrentar as coisas, e também assim, evitar comentários de todo tipo em relação às pessoas, a não ser elogio. A não ser elogio. E aí nós podemos voltar, pastor Vinícius, e saber o seguinte, que a gente tem erro, rapaz. Muito erro. E nós estudamos lá no nosso grupo um livro chamado Pecados Ocultos. Mas, rapaz, tinha tanto pecado, mas que eu nem sabia, moço. Eu falei, meu Deus, eu estou lascado. De tanto pecado que eu tenho. Mas, rapaz, foi um negócio assim de coisa. Mas isso aí é pecado também? Pixe, rapaz. Pecados ocultos. Que a gente nem sabe o que é pecado. Então, essa é a nossa condição de pecador. Então, a gente precisa também aproveitar, porque é o seguinte, em todos, por pior que seja a pessoa, ela tem a imagodei. Né, pastor Davi? A imagem de Deus dentro de si. A pessoa tem sempre uma coisa boa dentro dele, que precisa ser elogiada. E, às vezes, um bom elogio resolve os outros problemas. Meu irmão, você é uma bênção, meu irmão. Mas é difícil, né? É elogio, viu? É uma coisa... Não, pois é, mas a gente precisa praticar. E eu tenho o programa para praticar, assim, não falar mal dos irmãos. Eu corro. De vez em quando eu estou falando, volto para trás e não quero participar desse negócio de estar com esse tipo de comentário. Eu preciso me policiar. Eu mesmo preciso me policiar em relação a isso. Eu tenho que falar o quê? Davi Amância é isso. Rapaz, Davi Amância é gente boa demais, rapaz. O cara toca violão, sabe cantar, rapaz. Um dia ele me tomou um CD emprestado de passarinho só para fazer uma música. Foi. Então, quanta coisa boa. Estou aqui conhecendo o pastor Vinícius, rapaz. Homem de Deus que veio aqui nos abençoar na cidade. Né? Veio de longe. Espero que ele fique aqui um tempo. Quando começa a gostar do cara, o cara vai embora. O João Marcos fez assim com a gente. Pois é, abandonou a gente, né, pastor? Isso aí não foi uma coisa... Enfraquece a amizade. Foi um erro. Enfraquece a amizade. Enfraquece a amizade, né? Esperamos que o pastor Vinícius fique entre nós também, nos abençoando aqui na cidade. E é bênção para nós aqui a presença dele. Eu me lembro do prefeito Pedral Sampaio quando aqui cheguei. Eu fui à casa dele com meu pai. Primeira vez que eu vim em Conquista, para fixar a residência aqui. Ele era o prefeito, eu fui à casa dele, me recebeu, ele falou assim, bem-vindo à Vitória da Conquista, a cidade está precisando de mais engenheiro. Quando ele adoeceu, eu fui visitar ele no hospital, ele tomou um susto, você veio me visitar? Eu falei, claro, você me deu boas-vindas, moço. Eu não esqueço daquilo. Então, essas palavras boas, né? Deus mudou o cativeiro de Jó enquanto ele falava com Deus sobre seus amigos. Pedia para Deus abençoar eles. Verdade. É isso que deve ser a nossa posição. Muito bem. Pastor Davi, agora é interessante que nessa fala do apóstolo Tiago, ele diz o seguinte, se você fala mal do irmão e julga o seu irmão, você fala mal da lei. Porque aí vem os complicadores, né? Falou mal, julgou, aí você já se tornou um juiz, enfim. E aí você sai realmente do seu posto, do seu lugar, onde Deus te colocou, que não é na posição de juiz. Bom, mas eu vou te repassar a pergunta, porque eu preciso deixar claro o que é falar mal do irmão.
É interessante, porque às vezes aquilo que as pessoas chamam de mal nem sempre é mal, né? Aí você tem que ver o contexto. Eu diria para você que... Você viu aquele irmão chega atrasado na igreja, rapaz, não dá o dízimo, e aí, pastor, como é que vamos fazer com esse irmão? Fala mal dele? O mal é tudo aquilo que não é verdade. Aquilo que é verdade não é mal. Porque a verdade não mata, como diria o Davi Miranda. O que mata é a mentira. Não é? Se é verdade, então não é mal. É isso que eu falei, né? Mas eu estar propalando a situação dele também, não pode ter o errado de eu propalar. Aí já é maledicência, isso é mal. E é isso que eu, nesse sentido que eu estou falando. Inclusive, foi bom você falar, sim. Porque, inclusive, quando tem pessoas que jogam 7-1, o que é o 7-1? João 7, ou Mateus 7-1. Não julgueis para que não seja julgado. Ele jogou um 7-1, e aí escapou. Mas ali o contexto é o juízo temerário. Ou seja, quando você julga precipitadamente. Sim. O contexto do texto é esse. Não é? Mas você pode julgar com base em fato. Você pode julgar com base em fato. E emitir sua opinião com base em fato. É isso que eu falei. A gente trabalha com fatos. Com fatos. É isso. Eu acho que o homem e a mulher de Deus tem que trabalhar com fatos. E pastor, é bom lembrar que pastor não é delegado e não precisa de detetive na igreja. Não, porque tem gente que dá uma de detetive e fica espionando a vida dos outros. Esse é o crente oxigênio. Uma vez eu perguntei na pirâmide do fogo, quem é o pior? O oxigênio. Não é visto, mas é propulsor do fogo. É invisível. Mas tire ele. O fogo apaga. Tem gente que é assim. Faz o inferno e não é percebido, não é visto. E fica de camarada. Que absurdo, né, gente? E ainda fica se lamentando. Isso. Eles estão entre nós. E não são vistos, não são percebidos no mal que fazem. Nessa maledicência que nós estamos apontando aqui. Então, a verdade, ela é sempre bem-vinda. Pronto, agora vamos falar como. Desde que não haja maledicência, desde que você saiba hora e jeito para falar. A gente precisa ponderar sobre isso. Ela tem hora e tem jeito para falar. Eu já falei muita coisa sem graça. E acabei, criando problema. Falar sem graça. Sem graça. Então, e aí eu penso que para começar a equacionar essa situação que nós estamos apresentando aqui como um problema de pesquisa, seria, primeiro passo, entender o que Jesus quis dizer quando ele falou. E ele absolveu uma mulher assim, porque ia morrer naquele dia. Aquele dentre vós que estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. O que ele estava dizendo? Todo mundo aqui é farinha do mesmo saco. O único que era farinha de um saco diferente era Jesus. Agora, no casamento, nos relacionamentos na igreja, na comunidade de fé, nós, às vezes, incorremos no erro de achar que somos farinha de um saco diferente. Eu sou de Santo Antônio de Jesus, besta. Aí eu vou falar, mas a de Buerarema também é boa. E eu sou de Buerarema. A minha farinha é de Buerarema. Quer dizer, aí a gente pensa que é farinha de um saco diferente, quando, na verdade, todo mundo é farinha do mesmo saco. Se a gente começar pensando assim, e aí o outro exercício também bem-vindo seria se apresentar como o principal pecador. Jesus veio salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal, algo que não dá ibope, mas ajuda muito. Ajuda muito. Se a gente fizer isso, já, meio caminho andado. E para os Efésios, o menor dos santos. Quer dizer, mas nunca quer ser o menor dos santos, que não dá ibope. É o máximo dos santos. Então, a gente precisa começar a pensar que se a gente se apresenta como pecador, sendo o principal pecador, então já facilita, né? E na hora que você cometeu um pecado, a igreja vai dizer, não, mas ele falou que ele era pecador. Não pode esperar mais do que isso, não. E vai ter misericórdia ao invés de execrar. Exato. É isso aí. Muito bem, 11h33, nós vamos ao intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente volta, continua aí, a gente volta falando sobre essa questão de falar mal dos outros. E aí, daqui a pouco. Estamos apresentando Debate Melodia. O colesterol alto pode matar.
E os cuidados devem começar na infância, para evitar graves problemas na fase adulta, como doenças cardiovasculares, infarto do miocárdio e acidente vascular cerebral. Crianças entre 2 e 8 anos que possuam pais ou avós com históricos de doenças cardíacas ou de colesterol alto devem ter seu colesterol dosado. Entre os 9 e 12 anos, toda criança deve ter seu colesterol avaliado. Se o LDL colesterol ou colesterol ruim de seu filho estiver acima de 130 mg por decilitro, procure seu pediatra ou endocrinologista. O colesterol alto de seu filho não é brincadeira. A infância e a adolescência são fases importantes na prevenção das doenças do coração. No Brasil Atacarejo, todo dia é de fazer economia, mas hoje as ofertas são especiais pra você. Papel higiênico Max Puri, folha dupla 30 metros, leve 12, pague 11, 12,90. Filé de peito de frango naturáveis, 1 kg, 19,90. Manteiga nativire com sal, 500 gramas, 18,50. Ofertas válidas até 24 de novembro. Brasil Atacarejo, esse é mais barato, esse é nosso. Sintonize-se na RBG Bolsas, a loja que traz um mundo de acessórios para você, com uma gama impressionante de opções, desde elegantes mochilas até pastas práticas, necessaires, malas versáteis, carteiras sofisticadas e até mesmo bolsas para bebês adoráveis. Temos tudo o que você precisa para complementar seu estilo único. Mas a RBG Bolsas não é apenas sobre acessórios. Podemos tornar seus momentos especiais únicos. Oferecemos personalização que ultrapassa o comum. Criamos produtos personalizados, desde brindes para sua instituição até acessórios que contam a sua história. Ligue no Zap 779-8802-0319 e fale com nossa equipe apaixonada. RBG Bolsas, onde cada peça conta uma história. Venha criar a sua na RBG Bolsas. Economorte Atacadista. A economia para o seu lar está aqui. Macarrão Petian comum 400 gramas espagueto, R$1,79. Molho de tomate 300 gramas sachê tradicional, 99 centavos. Arroz parbolizado Tia Maria, 1 kg, R$4,98. Feijão carioca baiano, 1 kg, R$3,68. Aqui você economiza de verdade. Avenida Brumado 2295 Bateias, Vitória da Conquista. Ofertas válidas até terça, 12 de novembro. Economarte. Voltamos a apresentar Debate Melodia. De volta a 11h36 na Melodia. Hoje o tema que estamos discutindo para você que está chegando agora: por que é tão prazeroso falar dos erros dos outros? Bom, acho que todo mundo já falou mal de alguém na vida, né? Mas assim, quando a gente descobre que alguém falou mal da gente, meu amigo, é ruim, né? Pois é. Ô, pastor Vinícius, agora fala-se também de um ímpeto, né? De falar do outro. E, aliás, tem aquele ímpeto também quando o outro comete um erro de ser o primeiro a dar a notícia, né? Ou de o primeiro a falar, tornar aquilo público, ou trazer conhecido para alguém, para alguns, enfim. A gente pode dizer que isso é uma obra da carne, pastor Vinícius? Sim, certeza. E tem pessoas que têm prazer nisso aí. Para levar uma conversa alheia, vai a jato. Agora, para elogiar... Acho que as notícias parece que as notícias ruins elas se propagam mais rápido, é isso correto, não? Eu sempre falei aqui que a notícia boa vai de jegue e a ruim de jato. Mas isso é comprovado cientificamente. Isso é comprovado. Eu falava do senso comum. Porque eu não fiz pesquisa. Não, é pesquisado, eu já ouvi isso em algum lugar, que a notícia ruim se espalha muito mais rápido que a notícia boa. A Davi Amância é uma pessoa bacana, gente boa demais, moço aí. Demora para chegar. Demora para as pessoas entenderem. Agora, rapaz, Davi Amância roubou uma galinha ali, todo mundo sabe no dia. Mas é isso mesmo. Tem nos jornais, faz tudo, o cara acabou. E tem pessoas realmente, e eu fico pensando nessas pessoas que eu identifico assim, que tem esse ímpeto para estar falando do outro, tal, vendo os defeitos, assim, pessoas que têm realmente muito problema. Sabe? São pessoas que têm realmente muita coisa. São as pessoas que dão mais trabalho assim, ao pastoreio. São essas pessoas que gostam de estar falando. Tem pessoas assim que eu digo, meu Deus do céu, será que ele não enxerga a vida dele não? Porque toda hora está falando, toda hora está mostrando, querendo mostrar. É isso que eu falo. E ela não se enxerga, né?
Então tem aquele ímpeto toda hora de mostrar o defeito das outras pessoas. Parece que é uma forma de defesa. Né? Assim, sei ou lá. de acobertar, né? Entendeu? É uma coisa assim que você fica pensando, sei lá, né? O que é que passa na cabeça dessa pessoa? Porque ela tá cheia de coisa ruim, cheia de pecado, e ela toda hora tá, porque fulano você viu isso, você tal, fulano fez isso, tal. E eu observo muito nessas pessoas que têm um ímpeto, né? Mas são obras da carne. Eu acho que a gente precisa se revestir do fruto do Espírito, né? Que são 9 virtudes ali. E o fruto fala realmente do caráter, né? Ali, quando fala do fruto, fala do caráter de Cristo, do caráter de Jesus. É aquilo ali, né? Eu acho que a gente tem que buscar aquelas 9 virtudes ali, tá? Melhorando a nossa vida. Não vai ser perfeito aqui, que é o processo, como Ebenezer falou, da santificação. Mas eu acho que a gente tem que começar a olhar para dentro. Olhar para a nossa vida, realmente, e mudar. Que as pessoas que têm esse ímpeto, né, de falar mal, de estar julgando as pessoas, né? Nesse julgamento, assim, muitas vezes, tem pessoas que têm o prazer, realmente, como a gente está falando aqui, de olhar para a vida da pessoa, aumentar a história. Às vezes é uma coisa, mas aumenta, e isso é um perigo também, entendeu? Uma coisa também que eu fico preocupado é assim, porque a gente pensa, e isso foi colocado, me parece que pela cultura também que a gente vive, de que a gente pode se livrar do pecado de um modo geral. Que a gente vai conseguir um nível que a gente vai, igual Jesus, e não peca mais. Não tem como. Então, depois a gente descobre que não tem como. Então, a igreja, aquela comunidade de fé que o pastor Davi falou, é uma comunidade de fé de pecador. Então, se você não tem pecado, meu irmão, então não é aqui o seu lugar. Eu acho que você já devia ter morrido e ir para o céu há muito tempo. Deus já lhe arrebatou. Porque ali, a igreja continua formada para a comunidade cheia de pecador. Né? E a igreja é um grande hospital, né, gente? Gente doente ali, enfermo, né? Todo mundo está enfermo, todo mundo está doente ali dentro, entendeu? Precisando de cura, precisando de ajuda, precisando de... A gente olha para as pessoas hoje, a gente fica olhando, meu Deus do céu, as pessoas estão precisando de Deus, né? E a gente vai tentando ajudar, vai tentando cuidar das pessoas, mas eu acho isso, né? A gente precisa realmente mostrar a essas pessoas que elas precisam de ser cheias do Espírito Santo, do Senhor, né? Buscar mais de Deus, ler Bíblia, que é o que está faltando na vida do povo, orar, o velho e bom evangelho, voltar a ele, ler Bíblia, orar ao Senhor, se olhar no espelho, dizer, poxa, eu sou pecador, entendeu? Mas isso também, viu, essa questão do ímpeto aí também, viu, pastor Gilaelcio, também, eu vejo muitas pregações hoje em dia também, dos pastores, que o povo tem pregado nos púlpitos hoje, né? Porque hoje o homem é o centro. Tiraram Jesus do centro, e o homem hoje tem um poder, o poder está adormecido. Se tem um gigante adormecido dentro de você e tal, e você pode tantas as coisas. E a Bíblia não fala sobre isso, né? Fala do poder do Espírito Santo, né? Do poder de Deus através da nossa vida, e nós somos os instrumentos, né? É tanto que Paulo vai dizer que o vaso é de barro, e a qualquer hora ele pode quebrar, né? Então eu vejo muito sobre também nessa questão aí, sobre a questão dos pastores também, pregar o bom e velho evangelho, né? Eu tenho um amigo que ele costuma dizer assim, rapaz, Deus não terceiriza poder. Né, amigo? Deus não terceiriza poder. Muito bem, 11h42, vamos lá, Ebenezer. É o seguinte, às vezes nós não falamos, não tecemos aquele comentário maldoso, mas às vezes nós adjetivamos as pessoas. E aí eu queria saber o seguinte, se isso seria também falar mal. Aquilo ali, rapaz, não dá água a pinto. Aquilo ali não paga a luz quando dorme. Esses adjetivos. E certa vez... É falar mal. Não, isso calma. Eu vou perguntar assim. Porque é o seguinte, quando o cara não paga a conta de luz, ué? Não. Você vai lá e paga pra ele, ué. Olha aqui, ó. Mas olha a dificuldade. Na Irmandade é pra fazer isso. O cara não tem conta de pagar. Certo dia Jesus falou uma coisa que ninguém estava esperando que ele fosse falar. Os fariseus chegaram perto dele e mandaram ele sair da cidade porque Herodes queria matá-lo. Então ele disse o seguinte, vai, diga àquela raposa que hoje eu curo e expulso o demônio, enfim. Eu não esperaria que Jesus fosse falar isso, né? Mas, enfim, mais ou menos isso aí que eu quero dizer, porque isso parece-me que entra no campo da crítica, enfim, e aí, Ebenezer? No verso 3, a gente está aqui escrito assim, na pergunta, tira primeiro a trave do teu olho, então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão.
a gente tenta adjetivar as pessoas ou criticar, e esse é um processo que já está instalado na nossa vida. E eu acredito muito assim que a gente tem que... Eu inclusive conheci um irmão, ele já faleceu, né? E a gente queria... Ele só falava bem das pessoas. Aí um dia alguém fez uma pegadinha e foi para ver o que ele dizia. Eu falei, ô irmão, e o diabo, você acha o que dele? Ele só falava bem de todo mundo, ele falou assim, rapaz, é um sujeito perseverante. Escapou. Um sujeito perseverante. Ele não falou mal, inclusive. Não é? Eu achei isso interessante. E isso marcou a minha infância. Eu falei, meu Deus, então eu tenho que praticar isso comigo. Né? Ele não está adjetivando as pessoas, porque quando eu me olho no espelho, e que espelho é esse? Espelho. Não é esse espelho comum, né? Como é que Espelho meu. Espelho meu. É o da consciência, né? Ó, aí. Se tiver funcionando. Se tiver autorizado. Então, pois esse é o problema, isso, né? Então, quando a gente se olha no espelho e faz uma reflexão para dentro de si, ou lê um livro, né? Ou entende as escrituras, como as escrituras colocam para nós, muitas coisas que a gente não é essas cocadas todas, a gente começa a entender, rapaz, que eu sou pecador, moço. E eu salvo pela graça do Senhor, justificado por Deus, pelos méritos de Jesus Cristo. Só estou andando nessa vida com a ajuda do Espírito Santo no processo de santificação. E eu sei que muita coisa que a gente está tentando melhorar, a gente vai conseguir poucas melhoras. Mas a gente tem que trabalhar com a redução de danos também, né, pastor Davi? Expressão do próprio pastor Davi Amanso, trabalhar com redução de danos. Muitas coisas a gente não vai conseguir vencer na gente, até para a nossa própria formação, o contexto cultural que a gente vive, de brincadeiras, de piadas, a gente brinca com tudo. E dentro da igreja também não é diferente. Mas a gente tem que colocar as coisas com muita correção, muito entendimento, e até adjetivar pessoas e falar, gente boa, moço, gente boa. Boa pessoa, serve de Deus, está aqui lutando aqui com a gente na igreja, né? Está indo na igreja, não é verdade? Então está ali, é importante também até para que Deus use esse meio dele, a igreja, para ele ser abençoado. Mas a gente precisa entender isso. Primeiro, estou me lembrando aqui do reverendo Cleão de Belo Horizonte, um dia ele disse lá no povo da igreja, ele falou assim, irmão, se os irmãos soubessem o que se passa na minha cabeça, os irmãos nem deixavam eu entrar nessa igreja, quanto mais ser pastor. Um cara que é doutor em teologia, você muito preparado, né? Mas usou dessa expressão. Então, o que é que se passa com a gente, né? Os pensamentos, os pecados que passam na nossa cabeça. Nós somos o quê, moço? Corações, omissões, pensamentos, palavras. Porque nós incorremos nos mesmos erros. Agora, se for um processo de julgamento que a igreja precisa julgar o corpo de obreiros, não sei como é que funciona, episcopal, os diáconos, presbíteros, não sei como é que funciona, se é um conselho, uma diretoria, precisa ser julgado, exercer juízo também, de acordo com o que a Bíblia preceita ou prescreve. Vai ao teu irmão, depois leva 2 testemunhas. Tudo isso é um processo que deve ser praticado também pela gente. Como também é pertinente também que você visite, você não precisa ser o pastor não, você visite seus irmãos, vá na casa dele, vá orar pelos enfermos também, vá fazer suas visitas, rapaz. Vai conviver com os irmãos. Você fala por que o irmão, irmão, é assim, vai lá ver. Vai ver a situação dele para você ver. Ih, rapaz, não sabia. Quantas vezes a gente já se enganou, faz um juízo de uma pessoa, quando vai ver a outra coisa, né? Verdade. Aí uma vez nós labutamos com a dificuldade, pastores Vinícius e Davi, o tesoureiro da igreja subtraiu um volume, algum dinheiro da igreja. Isso não foi aqui, foi em outra cidade. E eu estava inclusive lá, porque era um lugar que foi em Porto Seguro, eu passava férias lá. E eu vi eles tratando esse caso lá, assim, publicamente, eu fiquei assim, e a família do cara aí de junto, com um filho pequeno, eu falei, moça, não gostei.
Eu acho que o comportamento devia ser o seguinte, claro que tinha que ser disciplinado, ou não sei como é que ele podia fazer, é evidente que sim. Mas a gente tinha que entender também que o cara se tirou dinheiro, por que ele tirou dinheiro? Porque estava precisando, moço. Então, tirou quanto, eu vou dar tanto, vamos cobrir o caixa, agora ele precisa ser disciplinado, para não fazer mais. Né? E levar o conhecimento da igreja. Talvez não com aquele ímpeto ali, porque ele tirava o filho dele pequeno ali, as crianças, o que é que as crianças têm a ver com isso, moço? Achei muito fora de hora, de ocasião. Mas é a responsabilidade da gente também saber por que ele fez isso, qual é a necessidade que ele está tendo. O cara está lá precisando, rapaz, e está ali, e às vezes a gente não vai ajudar o cara. Então tirou quanto aí? Foi tanto, vem cá, eu dou tanto, ele dá tanto, está resolvido. Você não vai fazer isso mais, não. A igreja vai disciplinar ele, ué. Claro que sim também. A disciplina faz bem. Muito bem. 11h49, quando Jesus fala, pastor Davi Amâncio, diga aquela raposa, interessante que já vem logo na nossa cabeça, aqui no português, que Jesus faz uma crítica física a Herodes, né? Herodes era um título, só para esclarecimento, era 4 tetrarcas, né? Herodes era ao governo do momento, né? E aí você imagina que ele, se você for pegar o sentido de raposa, né? A esperteza, ligeira, ardilosa, né? Inclusive, conversando com alguém essa semana, um amigo meu disse que a terapia dele foi diminuída porque o prazer dele era criar as galinhas lá no sítio e ver as galinhas ali ciscando e tal. Teve que prender as galinhas todas por causa da raposa. Começou a aparecer a raposa lá, começou a comer as galinhas dele. Quer dizer, essas coisas. Mas essa coisa do adjetivo, pastor Davi Amâncio? Me parece que nós não podemos ignorar também a importância da motivação. Né? A motivação, o que está por trás disso? De um adjetivo. Porque nós podemos, inclusive, elogiar ofendendo. Né? Os amigos de Jó, que eram 4, na verdade, né? Só 3 aparecem, mas eram 4. Eliú era o mais novo, que foi quem falou por último, até por conta da cultura judaica. Eles elogiaram Deus ofendendo, e Jó pareceu ofender Deus, mas no fundo não pecou. E o próprio Deus diz, em tudo isso Jó não pecou, porque ele questionou Deus, chegou a ponto de dizer, eu queria saber onde é o teu tribunal, para eu ir lá perguntar uma coisa, o que foi que eu fiz? Porque o Senhor coloca os meus pés no tronco e me açoita. Não é? Ele chegou a ponto de dizer, eu tenho a impressão que o Senhor passa a mão pela cabeça do ímpio e aperta o justo. Mas o final da equação em Jó era o seguinte, não estou entendendo o que está acontecendo, acho que não mereço, mas me submeto. Esse foi o final da equação. É por isso que há uma diferença entre ele e os amigos dele. Quer dizer, então a motivação do coração. A gente pode falar um monte de besteira, como falamos, sobre alguém, sobre coisas que a gente não sabe. Inclusive, Paulo disse, se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Né? Mas tem que ver a motivação desse adjetivo. E Jesus, quando ele falou isso sobre Herodes, ele estava falando da característica da raposa, do perfil da raposa, que era próprio do perfil de Herodes, do caráter de Herodes. Até a própria notícia já diz, ele está procurando te matar. Isso. E era sorrateiro. Ele era sorrateiro. O Herodes era... Inclusive, é bom lembrar até que foi ele quem ordenou a morte do primo carnal de Jesus. João Batista. Então imagine Jesus Cristo como não estava indignado com aquele ser humano. E foi ele também que mandou vendar os olhos de Jesus e mandou o soldado bater e diz aí agora quem te bateu. Olha que pirraça bem feita. Você não é profeta? Quer dizer, Jesus com os olhos vendados profetiza quem te bateu. Quer dizer, então era uma raposa mesmo. Então Jesus estava falando do caráter daquele homem, que é o que eu sou. O caráter é o que eu sou. A cristalização dos atos da minha vida. Né? Bom, de forma que é importante ver a questão do adjetivo, em que contexto ele surge. Né? Em aconselhamento pastoral, tanto quanto no consultório, é muito comum. Olha, eu sei que eu tenho meus defeitos, mas... Aí depois do mais estraga tudo. Entendeu? Mas ela, mas ele, né? Não podia fazer assim, e aí pronto. A pessoa acaba esquecendo dele. Não, mas fulano nem está aqui agora, vamos falar de você.
Aí os mecanismos de defesa faz a pessoa tentar desviar o foco dele para ir para o outro. E o trabalho no consultório é romper esse mecanismo de defesa e trazer a pessoa, né, para o trabalho em relação a ele e não em relação ao outro. Isso tem raiz, né? Foi a mulher que tu me deste. É, exatamente. A mulher disse, foi a cobra se escondeu no mato, ninguém pecou. A cobra falou assim, pra você nem falar, moço. É. E sobre você bater o martelo a pena. respeito de alguém, eu me lembro de uma frase de um filósofo que dizia assim, bom mesmo era o meu alfaiate, porque a cada dia me tomava novas medidas. E às vezes a gente mede uma pessoa, hoje não mede mais. Nós estamos mudando, né? Eu me lembro de Ebenezer, me permite citar aqui, foi um debate com Augusto Nicodemos, doutor Augusto Nicodemos e Zwinglio, nosso amigo, apertando o doutor Augusto Nicodemos. E Pereira. Aí Zwinglio apertava e o doutor Augusto Nicodemos, com aquela serenidade que lhe é peculiar, sempre calmo, sereno, tranquilo, não reagia, só agia. Aí eu falei para Ebenezer, Ebenezer, eu quero essa maturidade. Eu quero isso. Sabe? As pessoas me apertar e eu, sabe, manter o equilíbrio. Estabilidade, não desestabilizar. Aí Ebenezer falou, eu nunca esqueço isso. Isso vem com o tempo. E é verdade. O tempo. E olhe, nem sempre idade indica maturidade. Isso é verdade. Mas feliz de quem com o tempo se deixa, né, trabalhar. Estamos em obras, né? Estamos em obras. Estamos em obras. A ideia é essa. É de que, como diria uma professora minha, o pecado de hoje não pode ser o de amanhã. Amanhã tem que ser um pecado diferente. Nem sempre a gente consegue, é verdade. Nem sempre a gente consegue. Mas estamos em obras. E aí o bom é que não... deixando as coisas que para trás ficam, nós vamos seguir para o alvo, né? E não alcançamos a estatura de varão perfeito. Nós não alcançamos. Mas é o nosso objetivo. É o objetivo. É o alvo. Apesar do tesouro, o vaso é de barro. Não é louça, não é inox, é barro. Então, eu queria pedir até para quem está nos ouvindo agora, tenha paciência com o outro que lhe é incômodo, não é? Que lhe mobiliza. Tenha paciência. Até porque o amar ao próximo como a ti mesmo, hoje é o outro, amanhã é você. Então, nós somos nós. E para sermos nós, precisamos desatar os nossos nós. Né? Como diria Cássio Montalvão, saudosa memória. Sim. Muito bem, 11h56, já estamos terminando. Mais alguma coisa a acrescentar, pastor Vinícius? Não, só isso mesmo, né? A gente ter empatia. Acho que está faltando empatia, se colocar no lugar do outro, né? Eu acho que falta muito nas pessoas. Até a gente também se policiar para isso também, né? Que a gente tenha mais empatia. Colocar no lugar do outro. Tirar mais a trave do nosso olho. Tirar mais a trave do nosso olho, olhar, como o Ebenezer falou aqui, poxa, o que está acontecendo na vida daquele irmão, o que está acontecendo na vida da pessoa, né? Empatia. Teve um terapeuta que foi tratar uma pessoa, pastor Davi Amado, psicólogo mestre. Ele disse assim, olha, você vai ficar 8 dias em sua casa sozinho. Ele passou 8 dias, voltou, e aí, como é que foi os 8 dias? Pai, foi bom demais, moço, assisti Netflix, comi biscoito e tal, meu cachorro, meu gato. Acho que você não entendeu, moço. Era você passar os 7 dias, você com você mesmo. Sem ver nada, sem ler nada. Rapaz, nem eu me aguento. Ele chegou a essa conclusão. Então, é isso que nós somos. E ele fala a verdade. A gente não se tolera. Não se suporta. Exatamente. Muito bem. Quero agradecer a todos os nossos debatedores pela contribuição, também você do outro lado pelo carinho da audiência, melodia, nosso amigo Léo Pereira chegando para o Rádio Chofé. E o nosso debate fica assim, segunda-feira, se o Senhor Deus nos permitir, estaremos de volta para mais um Debate Melodia.